Uma coisa aqui, Mauro, que eu acho que vale a pena a gente focar é justamente sobre essa parte aí da interpretação, né? Porque você já demonstrou, a partir desse exemplo, eu creio que é o suficiente para a gente já ver como o livro de Salmos é importante para o desenvolvimento da nossa teologia, e não só da nossa teologia em si, olhando para a Escritura como um todo, mas inclusive como foi para o desenvolvimento da teologia expressa no Novo Testamento, como você acabou de citar, né? Aham. Mas como nós devemos interpretar os Salmos em suas afirmações, por exemplo, para a nossa teologia? Porque há de se dizer que nós estamos falando de um livro poético, certo? E a gente tem que fazer as distinções, eu quero até que você comente brevemente sobre isso, distinções sobre como interpretar diferentes tipos de literatura. Então, como interpretar o livro de Salmos, entendendo o seu gênero literário, mas também vendo a sua importância para a nossa teologia? Ora, a verdade de Deus, Saul, ela pode ser expressa, e ela é expressa por meio da escritura na literatura, em todos os gêneros literários, né? Então, a poesia é usada pelo Senhor para trazer-nos a sua verdade e para que nós a entendamos. A gente sabe que é, os salmos, por serem poesia hebraica, eles têm força de expressão. Então, existem as dezenas, literalmente, de tipos de paralelismo nos livros de Salmos. A gente precisa ser bem cuidadoso, né, ao interpretar que tipo de paralelo é esse. Poesia não se faz por rima, igual faz nossa, na nossa cultura ocidental e assim por diante. Então, o que alguém precisa entender do livro dos Salmos? Alguém precisa entender para interpretar a forma da poesia. E diga-se de passagem, né, é a maior parte do livro de Isaías, a maior parte do livro de Jeremias, é tudo poesia. E a gente lê como se fosse um texto corrido. Isso é perigoso na nossa leitura e na interpretação, tá? Então você tem que entender a poesia hebraica, tem que entender a sua estrutura. Eu costumo dizer, pegue uma Bíblia que tenha uma mancha gráfica legal, que quando chega no livro dos Salmos ou nos textos poéticos, coloca o texto em formato poético, só para você visualmente identificar, né? Identifique as figuras de linguagem que você encontra ali no texto e busque os diferentes contextos. Então, por exemplo, eu gasto horas e horas e horas em alguns cursos falando sobre a geografia no livro de Salmos. Se você não entende o que é Sião no livro dos Salmos, vai dar ruim, porque ele é mencionado constantemente. A importância de Jerusalém, a importância dos montes, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, e assim por diante. O que significa isso? O que isso pode implicar, né, nesse processo interpretativo? Ah, e, obviamente, os salmos são escritura, ok? Eles são texto, né? Eles chegam para nós nessa condição. Então, os salmos eles têm um valor teológico muito grande. Por exemplo, o Salmo 32, tão bem conhecido, que começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto, e aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Tem um contexto teológico aqui imenso. Para entender esses dois versos, eu tenho que entender a respeito do sistema sacrificial que é exposto e declarado no Pentateuco, que é introduzido na figura do tabernáculo e que é esclarecido no livro de Levítico. Se eu não fizer isso, eu não vou saber como é que alguém tem uma transgressão perdoada e como é que alguém tem um pecado coberto. E por que Deus não atribui iniquidade a alguém? São três expressões que são muito ricas e que têm uma fonte no Pentateuco. Então, esse é um tema precioso que está aqui, que se relaciona com a teologia como um todo,
né? E que não pode ser desprezado. Outros temas, né, que são importantíssimos e que estão fora de moda no meio da igreja contemporânea é o tema, por exemplo, do lamento, que envolve a confissão de pecados que está nesse texto. E se você olhar o Salmo 31 é um texto de lamento. O Salmo 32, ele tem uma confissão de pecados. E às vezes você vai ao culto cristão contemporâneo, ele é triunfalista e, assim, na minha cabeça, eu não concebo culto cristão sem confissão de pecados. Não tem como. Não tem como. É como se você entrasse na presença de Deus e disse, olha, eu não tenho pecado, então eu estou aqui, eu vou te adorar, etc. e tal, 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 né? Mas a liturgia cristã, ela envolve a confissão de pecados. Então, esse é outro tema, né? O tema da dor, que ah, tem uma série também de livros da Vida Nova, em que um dos autores explora o tema da dor no livro dos Salmos. Ele é muito importante. Como é que a gente convive com isso? Como é que o cristão convive com a dor? Como é que o cristão convive com o lamento? Né? Tem vários textos que vão apontar para um estado de depressão profunda, né? E que precisam ser compreendidos. Há textos que vão falar sobre a nossa antropologia, a maldade humana, o resgate do Senhor. Tem textos que falam, que apontam para temas escatológicos, né? Qual que é o fim do ímpio, né? E qual que é o fim do que é justificado. Então, assim, a gama teológica é imensa para ensinar como é que nós praticamos a nossa teologia dentro do contexto da adoração. Esse é um ponto importante.